Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar esta aula de Catecismo, a terceira parte, que fala sobre a teologia moral, né? Que é também a doutrina social da Igreja, tendo o seu núcleo os 10 mandamentos. Estamos no primeiro mandamento da lei de Deus. E vamos rezar essa oração inicial, o Salmo 18, em louvor ao Deus Criador. Lucas capítulo 1, versículos 78 a 79 diz: do alto, a visita do sol nascente, que é de iluminar e dirigir nossos passos no caminho da paz. Os céus proclamam a glória, Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, e não são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Armou no alto uma tenda para o sol. Ele desponta no céu e se levanta. Como um esposo do quarto nupcial, como um herói exultante em seu caminho. De um extremo do céu, põe-se a correr, e vai traçando o seu rastro luminoso, até que possa chegar ao outro extremo, e nada pode fugir ao seu calor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, pelos séculos dos séculos. Amém. Sede bendito, Senhor, no mais alto dos céus. Número do Catecismo 21, 18. A irreligião. O primeiro mandamento de Deus reprova os principais pecados de irreligião. A ação de tentar a Deus em palavras ou em atos. Primeiro pecado da irreligião. Atenção. A ação de tentar a Deus em palavras ou em atos. O sacrilégio e a simonia. Esses são os 3 pecados, não é, da irreligião. O número 2119, não é, vai falar sobre o pecado de tentar a Deus através de palavras e ações. Vamos ver. A ação de tentar a Deus consiste em pôr à prova, em palavras ou em atos. E pôr à prova o quê? Primeiro, a bondade de Deus e a sua onipotência. Se existe, poderíamos chegar a essa conclusão. Se existe o mal no mundo, então foi criado por Deus. E se Deus criou o mal, ele não é tão bom assim. Veja, Deus não é bom. Isso é pôr à prova a bondade de Deus que São Francisco chama de sumo bem. Meu sumo bem. Vejam. Foi assim que Satanás quis conseguir que Jesus se atirasse do alto do templo e obrigasse a Deus, desse modo, a agir. Vejam, né? Lucas capítulo 4, versículo 9. Jesus opõe-lhe a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. O desafio contido em tal tentação de Deus falta com o respeito e a confiança que devemos a nosso Criador e Senhor.
inclui sempre uma dúvida a respeito de seu amor, sua providência e o seu poder. Vejam só, sempre coloca em xeque o amor, a providência de Deus e o poder de Deus sobre a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9, Êxodo capítulo 17, versículos de 2 a 7 e o Salmo 95, versículo 9. Um outro exemplo bem cotidiano é quando nós oramos, quando nós rezamos e queremos obrigar a Deus a fazer os nossos desejos, as nossas vontades pela nossa fé. Mostrando a Deus a nossa bondade, mostrando a Deus nossos serviços, fazendo uma lista enorme da nossa fidelidade. Veja, nós estamos cometendo o pecado da irreligião, colocando, não é, a prova o amor, a providência e o poder de Deus na minha vida, em detrimento da minha fidelidade. Eu sou fiel, Deus tem que ser fiel comigo, não é? Eu sirvo a Deus, Ele tem que me servir. Veja, eu gasto tempo com Ele, aspas, Ele tem também que gastar tempo comigo. E não é assim, não é? A nossa razão de existir é para louvá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo e adorá-lo. Vamos avante? Vamos agora ver o pecado do sacrilégio. O número 2120, ou seja, 2120. O sacrilégio consiste em profanar, atenção, consiste em profanar, veja, ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas e os lugares sagrados a Deus. Veja, tem três dimensões. As pessoas sagradas, ou seja, o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, os religiosos, religiosas, todos os consagrados, nós mesmos batizados, quando nós nos esforçamos a honrarmos, não é? Quando fazemos alguma consagração, sobretudo a Nossa Senhora, a São Miguel Arcanjo, enfim, as nossas devoções, os nossos votos, as nossas promessas. Todo ato, quando recebemos os sacramentos, os sacramentais. Vejam, não é? As coisas sagradas também, os sacramentais e os lugares. Nós cometemos o pecado da religião, que é o sacrilégio. O sacrilégio é um pecado grave, atenção. Se é pecado grave, é pecado mortal. Sobretudo quando cometido contra a Eucaristia, pois neste sacramento o próprio corpo de Cristo se nos torna substancial presente. Veja aqui, não é? Que diz isso é o Código de Direito Canônico. Veja, o número 1367 e também o número 1376. Prescreve na legislação da Igreja, certo? Vamos detalhar isso aqui com dois exemplos. Primeiro, quando eu trato os objetos sagrados, os lugares sagrados e as pessoas sagradas com desdém, com indiferença, veja, com desleixo. A gente sempre pode dar o mais, mesmo com o jeitão da gente. Não é? Tem gente que tem jeito não é? Desastrado, não é? Que sai batendo em tudo, derrubando tudo, não é? É o jeito da pessoa, certo? Mas nos nossos jeitos, nós temos uma forma melhorada, uma forma melhor, portanto, de agir. Com mais cuidado, com mais apreço. Atenção aqui.
Ah, porque eu sou assim mesmo. Vocês estão vendo um barulho porque tem aqui na casa paroquial está construindo uma outra. Vejam, eu sou assim mesmo. Não, atenção, você pode ser assim mesmo, se conformar com você mesmo, com as coisas profanas na sua casa. Mas quando você está no lugar sagrado, você tem que ter uma atenção redobrada. Muito mais porque você é consciente. Se você relaxar, não tiver cuidado, não é, você sai derrubando tudo, você não tem atenção. Ter cuidado, ter tato, ter zelo com as coisas sagradas para não cometer este pecado de sacrilégio. Não é? O outro exemplo, tem pessoas que recebem a comunhão, o corpo, sangue, alma e divindade, e não verifica a mão se tem algum, veja, algum sinal de presença na mão, que nós chamamos de fragmento, se existe, não é? Nós fragmentamos, dividimos, ou seja, partimos e não dividimos. É assim que fala o Catecismo da Igreja Católica. Nós partimos, mas não dividimos. Então, naquele fragmento está Cristo total. Se você recebeu a hóstia maior e não deu importância à hóstia menor, veja em fragmento. Tem gente que limpa, não é? Tem gente que passa na roupa e não tem atenção. O zelo é um pecado grave, pecado mortal. Não é? Esse pecado lhe tira da comunhão. Lhe tira da comunhão. Tá certo? Então, ter esse cuidado com os sacramentais, com os sacramentos, com os objetos, com as pessoas e lugares sagrados, e conosco mesmo, com o nosso corpo. Certo? Vós, a exortação do apóstolo Paulo, vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Olha a pergunta de Paulo e a sua exortação, esse templo sagrado, certo? O pecado agora de simonia, é o número 2121. A simonia, não é? Que quem fala aqui os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 9 a 24. Se você quer um fundamento bíblico, está aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 a 24. A simonia é definida como a compra ou a venda de realidades espirituais, certo? Quem é o pecador aqui? Os dois são os pecadores. O que vende e o que compra. O que compra também, certo? Só existe um vendedor porque existe o comprador. Só existe o comprador porque existe um vendedor. Existe a oferta. A Simão, o mago, que queria comprar o poder espiritual que via em ação nos apóstolos, Pedro responde: pereça o teu dinheiro, e tu com ele, porque julgaste poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Veja, nenhum dom é comercializado, comprável. Atos, capítulo 8, versículo 20. Desta maneira, Pedro obedecia a palavra de Jesus. De graça recebestes, dai de graça. Mateus, capítulo 8, capítulo 10, versículo 8. Não é? E está para também Isaías, capítulo 55, versículo 1. Veja, é impossível apropriar-se dos bens espirituais e comportar-se em relação a eles como um possuidor ou um dono, pois a fonte deles é Deus. Só se pode recebê-los gratuitamente dele, certo? Agora, atenção aqui, você que está ouvindo e é um católico engajado, faz parte de movimentos, associações, ministérios pastorais, é um missionário, aqui como eu chamo, outra paróquia chama de coordenador ou de líder. Veja,
Diz, ó padre, mas e a intenção, não é? E as taxas de batismo, do sacramento, não é uma compra? Não. Não é uma compra. Primeiro, o valor é irrisório. São chamadas, não é? E espórtulas as intenções. Espórtulas. É a dimensão que está também na doutrina da igreja, que está também no Código de Direito Canônico, que você contribui. Primeiro, você não compra. Quem vai comprar o batismo por uma taxa de R$50? Quem vai comprar a Eucaristia por uma taxa de R$50? Veja, é uma contribuição para que, de forma institucional, veja, enquanto instituição, enquanto humano, os seus ministros e a igreja tenha como sobreviver. Porque quem vai pagar também a taxa de água, a taxa, não é, de energia? Quem vai comprar os objetos sagrados? Sim, ou seja, se manter. Certo? Existe essa diferença. Agora, quando o ministro em tudo visa dinheiro, eu só vou, portanto, ou seja, coloca a mais, eu só celebro, portanto, isso é simonia. Certo? Carla Lidiane, Erison Batista, amei e ora pela minha... pede oração. Carla Lidiana diz, isso mesmo, padre, por isso me recuso a comungar de máscara, pois se preocupam. Cadê? Se preocupam mais em repor a máscara do que verificar a mão, se Jesus está ou não. Certo? Certo. Vamos ver? Vamos avante. 21, 22, ou seja, 2122. Além das ofertas estabelecidas, eu acho que eu antecipei agora, não é? Vem agora. Além das ofertas estabelecidas pela autoridade competente, o ministro nada peça, veja aqui, além das taxas, veja, já instituídas, estabelecidas pelas autoridades, não é? O ministro nada peça pela administração dos sacramentos, tomando cuidado sempre que os necessitados não sejam privados da ajuda dos sacramentos por causa de sua pobreza. Certo? Código de Direito Canônico 848. Por exemplo, né? A taxa da espórtula, da intenção. Veja, se é por falecimento, se é por súplica, R$20, estabelecida. De ação de graça, R$70. Veja. Se a pessoa não tem e deseja que o padre reze, citando o nome como intenção, o padre não vai dizer, porque você não tem, eu não vou rezar. Não. Ele está pecando. Está pecando. Se você não tem problema. A gente reza. Agora atenção para as pessoas mesquinhas. Pão duro, mão de figa, mão amarrada. Porque para as coisas da igreja, não se tem nada. Mas para as coisas do mundo, se tem tudo. Aí o pároco que conhece, aí pode exigir. O pároco está acompanhando, está no dia a dia. Tá certo? Não é? Sobretudo quando é casamento. Atenção. Não é? Aqui é bom que a gente dá exemplos práticos da vida pastoral cotidiana. Casamento. Então, muitos não se casam, primeiro pensando, não se casam na igreja, né? Pensando na festa. Pensando na festa. Pensando que tem que comprar o vestido, não é? O blazer, o paletó, a festa tem que fazer,
não é? Quando chega na igreja, quanto é, padre? Pergunta logo, quanto é, como se pudesse comprar, não é? Não pergunta nem pela taxa, comprar o sacramento. Aí o padre, ou a secretária diz R$150, que essa é a taxa, 150, não é? Ah, como é caro, meu Deus! Como se fosse casar toda semana e contribuir com R$150 toda semana. Casamento é uma vez na vida. A não ser se um dos morra e você fique viúva. Ou a igreja reconheça que, não é? Não houve casamento. Aí lhe dá uma dispensa, não é? Veja, não houve casamento, chamado nulidade matrimonial. Um documento que não houve, reconheceu, entendeu? Mas se não, só é uma vez na vida e você acha caro. Veja, é importante a gente também ir orientando nesse sentido. Por isso que a doutrina da igreja nos leva para todas as dimensões. Tá certo? Vamos agora para o item, dentro desse primeiro mandamento, o ateísmo. O ateísmo é o número 2123. Muitos de nossos contemporâneos não recebem de modo algum esta união íntima e vital com Deus, ou explicitamente a rejeitam, a ponto de o ateísmo figurar entre os mais graves problemas de nosso tempo. Vejam o que diz, não é? O catecismo da igreja e o que dizem os nossos bispos configurar hoje um dos problemas, não é? Mais grave do nosso tempo. E quem diz isso, os nossos bispos colocaram no Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática, Gaudium et Spes, número 19. Veja, número 19. Certo? O ateísmo. O ateísmo, 2124, o termo ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente é o materialismo prático, de quem limita suas necessidades e suas ambições ao espaço e ao tempo. Veja, passa ao tempo. Os batizados, os cristãos católicos, mas que são materialistas, são consumistas, não é? Vivem apenas apegado a este mundo e pensa que as coisas materiais que trazem felicidade, a igreja chama de ateu prático, ateísmo prático, ou seja, não é? Na prática ele se revela como um ateu. Teoricamente ele é cristão, mas na prática se revela como o ateu. De quem vamos ver, o humanismo ateu considera falsamente que o homem é seu próprio fim e o único artífice e demiurgo de sua própria história. Veja, ou seja, ele é o centro e o agente da sua própria história. Gaudium et Spes, número 20, diz justamente isso. Ou seja, Deus, eu não preciso de Deus para ser feliz. Eu não preciso da bênção de Deus para ter as coisas. Não. Outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social, sendo que a religião, por sua própria natureza, impediria
é esta libertação na medida em que, ao estimular a esperança do homem numa quimérica vida futura, o desviaria da construção da cidade terrestre. Vejam só. Está para a Gaudium et Spes também o número 20, não é? E o segundo parágrafo aqui, não é? E atenção, não é? A esperança do ateu está justamente nas coisas visíveis, palpáveis, para eles concretas, porque Deus é abstrato. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sente, né? Ninguém pode tocar, apreender esse Deus. Então, não existe. Número 2125, que diz assim: na medida em que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. Ou seja, a pessoa não cresce nesta virtude. Romanos capítulo 1, versículo 18. Não é? Por quê? Porque não exerce, não pratica a fé, não tem esses bons hábitos. O hábito da fé, da esperança, da caridade e do amor. A imputabilidade desta falta pode ser seriamente diminuída em virtude das intenções e das circunstâncias. Na gênese e divisão do ateísmo, grande parcela de responsabilidade pode caber aos crentes, na medida em que, negligenciando a educação da fé, ou por uma exposição enganosa da doutrina, ou por deficiência em sua vida religiosa, moral e social, se poderia dizer deles que mais esconde do que manifesta o rosto autêntico de Deus e da religião. Então, minha tão grande culpa, como falei no número, aliás, como o Catecismo fala, no número 2124, no ateísmo prático. Ou seja, eu professo uma fé, mas no dia a dia, não é? Eu faço o contrário. E esse número 2125 diz que isso serve contra testemunho, não é? Serve muito mais para desenganar as pessoas do que a atraí-la, conquistá-la para Deus e para a religião. O contra-testemunho é um escândalo terrível. Vamos avante. 2126. Muitas vezes o ateísmo se funda em uma concepção falsa da autonomia humana, que chega a recusar toda dependência em relação a Deus. Contudo, o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade do homem, já que essa dignidade se fundamenta e se aperfeiçoa no próprio Deus. A Igreja sabe perfeitamente que sua mensagem se coaduna com as aspirações mais íntimas do coração humano. Veja, Deus não vem nos roubar, não vem tirar aquilo que eu sou e o que eu tenho. O Papa Bento XVI, o Papa Emérito, já disse, não é? Sobretudo aos jovens. Jovens, não tenham medo de Cristo. Ele não rouba nada, mas dá tudo. Ele não nos tira, não nos priva, não é? Dos nossos desejos, das nossas vontades, veja, da nossa felicidade, das nossas realizações. Deus não é o nosso inimigo, não é? Não é o Deus amargo, castrador, não é? É ladrão de felicidade. Jamais. Mas, pelo contrário, só encontramos a felicidade perfeita em Deus. Em Deus, essa felicidade. Não é que a nossa alma anseia em Deus. Sem Deus, o homem não, de fato,
conquista, alcança. Vamos para o item, para passarmos para o quarto inciso e irmos para o segundo mandamento. Estamos terminando o primeiro mandamento. O agnosticismo, veja, também é um dos inimigos da religião, não é? E também um pecado contra o primeiro mandamento. 2127. O agnosticismo se reveste de muitas formas. Só tem uma forma, um perfil, um caráter. São vários caracteres. Em certos casos, o agnóstico se recusa a negar a Deus. Veja, em certos casos. Ao contrário, postula a existência de um ser transcendente que não poderia revelar-se e sobre o qual ninguém seria capaz de dizer nada. Em outros casos, o agnóstico não se pronuncia sobre a existência de Deus, declarando que é impossível prová-la e até afirmá-la ou negá-la. Veja, os perfis do agnóstico, né? É um alienado. Me desculpe, viu, o termo, né? Mas que só acredita naquilo que se pode provar, né? Em laboratório, cientificamente. 2128. O agnosticismo pode, às vezes, conter certa busca de Deus, mas pode igualmente representar um indiferentismo, uma fuga da pergunta última sobre a existência e uma preguiça da consciência moral. Com muita frequência, o agnosticismo equivale a um ateísmo prático. Só muda de nome. Mas na prática, não é? Eles se confundem. Deus existe, mas eu vivo como se ele não existisse. Eu creio em Deus, mas nunca vai à igreja. Eu sei que Jesus me ama, morreu por mim. Sim, mas eu não rezo. Veja, não corresponde. São as formas de ateísmo e ao mesmo tempo de agnosticismo. Tá certo? Vamos ver quantos minutos temos aqui. Já 35 minutos. Vamos terminar este inciso. O quarto inciso. Não farás para ti imagem esculpida de nada. Não é? Reticência. Coloca o Catecismo da Igreja Católica. Então, 2129. O mandamento divino incluía a proibição de toda representação de Deus por mão do homem. O Deuteronômio explica: uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que o Senhor vos falou no Horebe, do meio do fogo, não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo. Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 15 a 16. Eis aí o Deus absolutamente transcendente que se revelou a Israel. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele está acima de todas as suas obras. Eclesiastes, capítulo 43, versículos 27 a 28. Ele é a própria fonte de toda a beleza criada. Sabedoria 13, não é? 3. Ou seja, não dá para contemplar as criaturas de Deus, a criação, não é? E fazê-la como se fosse uma das imagens de Deus. Jamais podemos fazer isso e começar a adorá-la, não é? Veja, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas não dá para fazer uma imagem do Padre Adivânio, porque é a imagem e semelhança de Deus, e começar agora a adorá-lo como se fosse um Deus.
como muitos reis e imperadores. Mandaram fazer bustos, mandaram fazer imagens e colocava no seu reino, e quem não adorasse, né, por exemplo, o Diocleciano, né, que se colocou como o deus do seu império, e que quem não, vejam, o cultuasse era morto. A grande perseguição, né, do imperador Diocleciano, porque queria ser Deus, adorado como Deus. Chega essa loucura humana, né? Quantos loucos da história, né, pelo poder, né, o poder sube para a cabeça e a loucura, né, para o coração. Então, eles queriam ser cultuado como Deus. Era o Deus do seu povo, do seu império. 2130. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente à salvação por meio do Verbo encarnado, como são a serpente de bronze, que Deus manda fazer, veja, não é? Número 21, de 4 a 9, Sabedoria 16, de 5 a 14, João capítulo 3, versículo de 14 a 15, manda fazer a Arca da Aliança e os querubins, não é? Êxodo 25, de 10 a 22, 1 Reis 6, 23 a 28 e 7, 23 a 26. É um Deus que manda, mas que em Cristo, não é? Tudo que o conduzisse para Ele, não é? Para o Criador. Vamos avante? 2131 foi fundamentando-se no mistério do Verbo encarnado que o 7º Concílio Ecumênico em Nicéia, no ano de 787, justificou contra os iconoclastas, não é? Iconoclastas, o culto dos ícones, os de Cristo, mas também os da Mãe de Deus, dos anjos e os santos, e todos os santos e santas. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. Como diz Paulo, né? Ele é a imagem perfeita do Pai. Imagem, então, pode fazer. Agora, a imagem que, não é, nos conduza e reconduza a adoração ao Pai. 2132. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos e não as imagens. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original, não é? São Basílio vai explicar muito bem isso, e depois vem o concílio que definiu o de Nicéias, Definitio de Sacris Imaginibus, de imagens. E quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada, não é a... Veja, e diz aqui, vamos avante, 360, o fundamento, não é? O fundamento ainda, o segundo concílio de Nicéias, que fundamenta a honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. As imagens nós não adoramos, veneramos. É aqui justamente que os protestantes não entendem, não é, a etimologia da palavra adoração e a etimologia da palavra veneração. E por isso que nós distinguimos, nós veneramos a imagem e não as adoramos. Só Deus
é para ser adorado, como diz Santo Tomás de Aquino na sua Suma Teológica. O culto da religião não se dirige às imagens em si como realidades, mas as considera em seu aspecto próprio de imagem que nos conduz ao Deus encarnado. Veja, aponta para o Deus verdadeiro. Ora, o movimento que se dirige à imagem quanto tal não termina nela, mas tende para a realidade da qual é a imagem, tá certo? Independentemente da sua interpretação. Quando Dona Chiquinha vai para uma imagem e lá fica falando com ela, né? Não é aquilo que os seus olhos estão vendo, a realidade. A realidade que você está vendo é uma realidade que Dona Chiquinha está diante da imagem e rezando. Mas não é para a imagem, é para a realidade sobrenatural, a realidade transcendental que aquela imagem aponta. É preciso entender a simbologia, não é? A teologia da iconografia. Senão a gente fica apenas caluniando, né? Levantando preconceitos, tá certo? E julgando diante que os nossos olhos veem. E nem sempre o que os nossos olhos veem é a realidade. Resumindo todo este capítulo, o primeiro mandamento, número 2133, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio capítulo 6, versículo 20. Número 2134. O primeiro mandamento convida o homem a crer em Deus, a esperar nele e amá-lo acima de tudo. 2135. Adorarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 10. Adorar a Deus, orar a Ele, oferecer-lhe o culto que lhe é devido, cumprir as promessas e os votos que foram feitos a Ele, são os atos da virtude da religião que nascem da obediência ao primeiro mandamento. 2136. O dever de prestar um culto autêntico a Deus incumbe ao homem tanto individualmente como em sociedade. 2137. O homem deve poder professar livremente a religião, tanto em particular como em público, não é? Diz o Dezig, não é? O Dignitatis Humanis, número 15, ou seja, dignidade humana, faz parte da dignidade humana adorar a Deus, tem a liberdade, não é? Em atos públicos, viu? Sentar na praça, começar a cantar, ler a Bíblia, é um direito da pessoa. E um direito divino, viu? 2138. A superstição é um desvio do culto que rendemos ao verdadeiro Deus. Ela se mostra particularmente na idolatria, assim como nas diferentes formas de adivinhação e de magia. Aquele item da superstição, da adivinhação e da magia, como nós vimos. 2139 diz assim: a ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio, a simonia, são pecados de irreligião proibidos pelo primeiro mandamento, certo? Ou seja, o sacrilégio nós vimos, é o desrespeito, a indiferença ou a falta de cuidado, que é o desleixo, contra tudo aquilo que é sagrado. Pessoas, coisas e ambientes, lugares, como nós vimos. E simonia é você vender o que é sagrado. 2140. Enquanto rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra o primeiro mandamento. E atenção,
todos os pecados contra aos mandamentos, cada um e qualquer mandamento é pecado grave, pecado mortal, né? Então, se você é desleixado com as coisas sagradas, então você está pecando mortalmente. Cuidado, né? 2141. O culto às imagens sagradas está fundamentado no mistério da encarnação do Verbo de Deus. Vejam, não contraria o primeiro mandamento. Em Cristo, a imagem perfeita do Pai, se pode fazer as imagens para serem veneradas, as dos santos, né? Relíquias, por exemplo, mas que nos conduzem, que nos levam ao verdadeiro Deus, à adoração do verdadeiro Deus. Tá bem? Vamos terminar esta aula, né, rezando o Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós vivamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados. Pelo amor do coração de nosso Deus, só nascente, que nos veio visitar, lá do alto como luz resplandecente, a iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e no caminho da paz guiar os nossos passos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.